Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja com todos. Vamos meditar na palavra do nosso Deus nesta manhã, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Gostaria que você acompanhasse essa leitura aí. Procure a sua Bíblia, vamos abri-la para meditar na palavra do nosso Deus. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos menonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal lhes sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Expuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem o Senhor,
louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o rei de Judá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, graças te damos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado ao Pai por mais um dia de vida que nos concede, pelas bênçãos derramadas, pelo suprimento das necessidades, pelo livramento que o Senhor nos tem dado. Rogamos a Deus que fale conosco neste momento, através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, esta história é uma história de final feliz. É um texto, mais uma história maravilhosa, registrada na palavra do nosso Deus, para a nossa edificação, para o fortalecimento da nossa fé e para a exaltação do nome do nosso Deus. O rei Josafá é aquele rei do qual a Bíblia diz que ele teve um coração ousado em buscar ao Senhor. Andou nos caminhos de Davi, os caminhos da justiça, do temor e da adoração a Deus. Diferentemente de alguns dos outros reis de Judá, como também de Israel, que apostataram da sua fé e, por sua vez, levaram também a nação toda a apostatarem da sua fé. Josafá não, ele manteve o seu coração firme durante toda a sua vida, durante todo o seu reinado. Ele foi totalmente dependente do Deus que ele conhecia, do Deus de Davi, do Deus de Israel. E nesse momento, nesta ocasião, melhor dizendo, dá-se uma situação agora de prova, de provação da sua fé, como da fé também de toda a nação, de Judá, como dos moradores de Jerusalém, capital de Judá, sede do reino, onde estava o palácio real. E, enfim, acontece neste momento em que a fé do povo de Deus é provada, quando se reúnem ali 3 nações, uma coalizão de forças militares para pelejarem contra Judá, contra Josafá e o seu exército. Nós vamos aprender nesta manhã algumas lições com o rei Josafá. Estabelece-se ali, naquele momento, uma crise, uma situação
de tensão, uma situação de medo e uma situação inusitada. Embora Israel, Judá, Jerusalém, o povo de Deus já tivesse, é claro, muitas experiências com guerras contra os seus inimigos, com investidas do inimigo para afrontá-los, para derrotá-los, mas ela tem algumas coisas muito interessantes que certamente vão servir para a minha e para a sua edificação nesta manhã. Já sabemos aqui, já contextualizamos aqui o acontecimento, há uma ameaça iminente e de fato o inimigo já estava vindo. Diz aqui o primeiro versículo do capítulo 20 do segundo livro de Crônicas, é onde está o texto sagrado que nós lemos nesta manhã. O primeiro versículo diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos menonitas, vieram à peleja contra Josafá. Não se tratava apenas de uma ameaça mais, de fato eles já estavam vindo, eles já estavam a caminho para pelejarem contra Josafá. E aí o versículo 2 diz o seguinte: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Esta primeira informação é que trata-se de uma grande multidão. Sabemos que naquela época Israel já estava dividido em dois reinos, Josafá reinava em Judá, no reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, e ali estava o trono, ali estava o palácio, como já informei anteriormente. E com esta informação eu quero dizer que havia, claro, uma diminuição também do contingente militar. Era apenas o exército de Judá, E Josafá precisava resistir ali à coalizão de 3 exércitos, de 3 nações, que já estavam ali, podemos dizer, às portas. Vamos ver, meus amados irmãos, quais as atitudes do rei Josafá que vão servir também para nós. Diante de uma crise iminente, ou iminente, melhor dizendo, diante de situações adversas, diante da afronta do inimigo, diante do caos estabelecido e inevitavelmente instalado, qual deve ser a nossa postura? Vamos aprender com este homem de Deus como lidar com situações adversas. Primeiro, ou melhor dizendo, terceiro versículo vai nos dar a informação da primeira atitude ou da primeira reação do rei Josafá diante desta situação. Versículo 3 diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Um grande homem de Deus. E diante dessa circunstância, ele teve medo. O medo é algo natural, intrínseco a qualquer ser vivente, a qualquer um de nós. Seja um homem que não teme a Deus, seja um homem temente a Deus. Faz parte naturalmente do ser humano ter medo. E Josafá teve medo. A questão não é ter medo. O medo
tem a sua utilidade também. A questão é, aonde esse medo vai te levar? O que você vai fazer diante do medo? E o mesmo versículo nos dá uma informação maravilhosa. Josafá teve medo, qualquer um de nós teríamos medo também, numa situação dessas, porém, o medo de Josafá não o acovardou, o medo de Josafá não o paralisou, o medo de Josafá não o fez recuar, procurar lugares para se esconder ou procurar alianças, não permitidas pelo povo de Deus para se refugiar. Mas o medo de Josafá o levou a buscar ao Senhor. O homem de Deus, a mulher de Deus, diante de uma circunstância de medo, de ameaça, a atitude mais coerente, mais correta é buscar ao Senhor. Josafá não só buscou ao Senhor, como ele convocou toda a nação para buscarem ao Senhor. Versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. E aí segue a oração sincera de Josafá, em que ele exalta a soberania de Deus, em que ele reconhece que Judá era o que estava sendo na época de Josafá, por conta da providência de Deus, por conta do cuidado de Deus ao longo da história. Ele tinha, ou eles tinham, uma experiência com Deus, de vitória, de bênção, de refúgio, de segurança. Ou seja, eles tinham bases no seu relacionamento com Deus, que os levavam a ter uma fé concreta, uma fé firme no Deus de Israel. E Josafá busca ao Senhor e faz uma oração, convoca toda a nação para buscarem a esse Deus, e se derrama diante de Deus agora, numa oração sincera, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que Deus está no controle de toda a situação. E uma das coisas interessantes, meus amados irmãos, é a sinceridade das palavras, a autenticidade da palavra. Isso faz toda a diferença na oração. A oração não é algo repetitivo, a oração não é algo mecânico, a oração não é algo encomendado ou algo que já vem pré-fabricado para a gente simplesmente colocar diante de Deus, mas é algo que vem de dentro do nosso interior e que flui a partir do nosso estado de espírito, da nossa angústia da alma, ou também dependendo de fato daquilo que nós queiramos expressar para o nosso Deus. É ser autêntico nas nossas palavras, no nosso sentimento, e ter uma oração sincera, apresentando de fato todas as coisas que estão nos angustiando na presença do nosso Deus. E ele denuncia aqui para Deus na sua oração o que era que estava acontecendo, o que os inimigos estavam tramando. No versículo 10 ele diz assim: Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora
da tua possessão e que nos deste em herança. Ele denuncia o inimigo diante de Deus. O que estava acontecendo? Deus, eu me apresento diante de ti para relatar o problema que está afligindo a minha alma e os causadores desse problema. Então ele coloca a causa com todas as letras, de forma clara e sucinta, diante de Deus, numa oração. Outra coisa que ele faz também, meus amados irmãos, é ser sincero para com Deus em relação ao que ele está sentindo. O que esta ameaça tem causado a ele? Qual o seu potencial, materialmente falando, para resistir à afronta do inimigo? Versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá não subestima o inimigo. Ele sabe do grande potencial militar daquelas nações coligadas. Ele sabe da sua fragilidade, que sozinhos, sem o auxílio de Deus, não haveria possibilidade de resistir o inimigo. Mas ele sabe que ele conhecia o segredo da vitória, que é buscar ao Deus Todo-Poderoso. Versículo 13, todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Toda a nação, todas as pessoas, independente de gênero ou faixa etária, estavam ali reunidos num dia de consagração a Deus, num dia de jejum, num dia de busca pela presença do Senhor, colocando diante de Deus aquela situação, aquilo que afligia os seus corações. O texto nos ensina, meus amados irmãos, a buscar ao Senhor. O texto nos ensina que o segredo da vitória é a oração. O texto nos ensina a depender do Senhor em toda e qualquer circunstância. E veja só, depois dessa atitude correta e coerente do servo de Deus, vem a resposta, que é natural, que é uma consequência natural. Deus começa a agir. E como Deus começa a agir? Deus começa a agir através da sua palavra. Deus começa a agir conforme a sua palavra. Deus começa falando ao seu povo. E essa regra, essa sequência, ela não pode ser quebrada, essas etapas jamais serão saltadas. Até hoje acontece da mesma forma. O inimigo se levanta contra nós, nós buscamos a Deus. Quando nós buscamos a Deus com um coração sincero, Ele fala conosco. Ele começa a agir. E Ele fala conosco, não é de outra forma, mas através da sua palavra. Naquela época, eles não tinham, ainda como nós temos, os 66 livros compilados, organizados. Deus falava naquela época ainda pelo ministério dos profetas. E foi assim que aconteceu. Versículo 14 nos revela isso. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Que palavra maravilhosa trouxe esse profeta.
né? Que resposta da parte de Deus, tão animadora, tão fortalecedora, este profeta trouxe como resposta à oração do povo de Deus. Ele disse: olha, ouçam, fiquem atentos. Nesta batalha, vocês não vão ter que guerrear. Vocês vão simplesmente ficarem parados, vocês vão tomar posição e vão contemplar o grande livramento do Senhor, a ação poderosa e sobrenatural da parte do nosso Deus. E aí, mais uma vez ele diz, versículo 16: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. E ele diz mais uma vez: neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Vejam só, meus amados, Deus é um Deus de vitória, Deus de guerra, o Deus todo-poderoso, que vem em livramento do seu povo, em socorro do seu povo. Deus dá agora uma resposta. Como consequência dessa resposta, o povo de Deus se anima, e o povo de Deus adora ao Senhor, se submete ao Senhor. Versículo 18 diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E o que eles fizeram mais? Diz aqui a palavra de Deus: Josafá tomou conselho com o povo e colocaram ali um exército, mas não com armas de guerra, um exército de adoradores. Ele preparou ali uma orquestra de levitas para adorarem ao Deus de Israel. E eles foram adiante cantando louvores a Deus, exaltando o nosso Deus. E Deus veio ao encontro do seu povo. Para finalizar, meus amados, essa história, como falei no início, essa é uma história de final feliz. Com Deus na história não poderia ser diferente. Quando Deus faz parte da história, e Ele faz parte de toda a história, mas quando nós o buscamos, quando nós reconhecemos que Ele tem a soberania, que Ele tem o domínio, que Ele tem o controle de todas as coisas, e nós o buscamos de todo o coração, inevitavelmente a história, seja qual for, ela terá um final feliz, porque Deus estará de fato levando todas as coisas, convergindo todas as coisas para o propósito dele para conosco, que é nos dar bênção, que é nos dar paz, que é nos dar a salvação eterna através de Jesus Cristo. Sabe como essa história, qual foi o desfecho dessa história, meus amados? De forma maravilhosa. Os inimigos se levantaram contra si próprios. Lembro-me de alguém mais experiente que me disse certa feita, quando eu estava vivendo algumas questões de aflições e tal, e aquela pessoa disse: meu filho, o mal por si só se desmancha, se destrói. Foi o que aconteceu nesse texto sagrado aqui. Versículo 22: tendo eles começado a cantar e a louvar, a cantar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Que interessante. Deus colocou emboscada,
O próprio Deus saiu contra aquele exército. E aí, de repente, eles passam a, entre si mesmo, se degladiarem, se destruírem. Não houve necessidade de o povo de Deus levantar sequer uma espada, uma lança ou uma flecha contra aquele exército. Mas simplesmente eles chegaram lá e encontraram apenas os despojos para usufruírem. É o que nos diz o texto sagrado. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. E assim encerra-se essa história maravilhosa, verídica, da palavra de Deus para o nosso conforto, para a nossa edificação, para o fortalecimento da nossa fé no Deus que pode todas as coisas. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, por mais adversa que seja, creia no Senhor e creia na sua palavra. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por mais um dia, por mais uma palavra ministrada aos nossos corações. Continuamos te adorando e te bendizendo, porque tu és todo-poderoso. Louvamos ao Senhor, nos prostramos diante de ti e te glorificamos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus amados irmãos, um abraço a todos, que Deus os abençoe ricamente e nos dê uma semana abençoada e frutífera para a sua obra. Amém.